Bom dia, pessoal. Já vai começar a nossa live. Está aceitando aqui o pessoal aos poucos. Lembrando que a gente está transmitindo também no LinkedIn. Bárbara, vou fazer as honras. Oi, bom dia a todos. Vamos só aguardar mais 2 minutinhos o pessoal finalizar de entrar na sala e a gente já começa. Bom, pessoal, acho que a gente já pode iniciar. Só reforçando aqui as próximas lives. Dia 17, temos aí Explorando o Espaço Cibernético com a Fortinet. Dia 7/8, temos Expandindo as Fronteiras em Serviços Cloud. E dia 21/8, temos aí LGPD e o Universo Virtual. Só reforçando aí os próximos episódios da Conexão NOC 5. Contamos aí com a presença de vocês. Bom, antes de começar, eu quero fazer um breve institucional da NOC 5, até mesmo para aqueles que não nos conhecem ainda. Temos aí mais de 15 anos de mercado como NOC 5 Offensive Security e os nossos fundadores possuem mais de 25 anos de experiência em segurança da informação. Então, estamos aí há bastante tempo no mercado. E só um instante, travou aqui. Estava duplicado? Obrigada. A apresentação está passando para vocês? Aqui travou para mim. Pessoal, desculpa ter alguns problemas técnicos aqui. Bom, como eu estava dizendo, já temos bastante tempo de mercado. Desde 2009, viemos evoluindo de acordo com o mercado. O nosso foco principal era a parte de validação de segurança, ou seja, pentest, análise de vulnerabilidade, Red Team. Mas em 2017 decidimos expandir o nosso portfólio para fornecer também as soluções de segurança. Com os testes de validação de segurança, a gente percebeu que uma alta demanda de soluções, de mão de obra especializada também referente a essas soluções. Então, decidimos aí aderir ao nosso portfólio os principais players de segurança, a Senha Segura sendo um deles, e assim atendendo não só a parte de segurança ofensiva, mas também a segurança defensiva. Em 2022, assumimos a gestão de 2 data centers Tier 3 em HA e recentemente fechamos uma parceria com a Red Flag e as suas soluções de phishing e conscientização com o InOrg. Eu gosto de destacar também que com a NOC 5, vocês vão não ter somente um parceiro que vai te acompanhar lado a lado, mas também que traz consigo bastante know-how. Tanto é que somos reconhecidos pelo nosso trabalho
estamos sempre nas mídias, sempre nos meios, diversos meios de comunicação, falando sobre segurança da informação, cibersegurança. Dificilmente vocês vão ver uma notícia recente aí sobre cibersegurança sem que um dos nossos especialistas estejam presentes. A NOC 5 é sempre destaque aí na mídia devido à sua expertise, devido ao seu know-how. E, como eu disse, segue aqui um pequeno overview do nosso workflow de segurança, que abrange desde infra, a governança, a cyber. Só para vocês terem uma noção, em infraestrutura, fazemos toda a parte lógica, a parte física, a parte de cabeamento, estruturação, site surveys. Em nossos data centers, oferecemos DAS, cloud, backup, colocation. Além dos nossos 2 data centers Tier 3 em HA, também temos outras possibilidades, como AWS, Azure, licenciamento Microsoft, todo o portfólio da Microsoft. Em governança, já tratamos a parte de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, DPO as a Service, PDTI, Política de Segurança da Informação, Política de Resposta a Incidentes, plano de continuidade do negócio e as demais documentações que vocês possam precisar. Não só ajudamos na parte de elaboração dessas documentações, mas também, de fato, colocá-las em prática, que geralmente é a parte mais difícil. E, claro, entra também a parte de capacitação, treinamento e conscientização do usuário, que nada adianta a gente proteger todo o castelo, tomar conta dos sistemas e tudo mais, a tecnologia em si, e não cuidar também dos nossos recursos humanos. Então, a gente temos também o Cyber Security Day, inclusive, que foi mencionado na primeira live, onde a gente faz toda essa parte de conscientização, dedicamos um dia inteiro à conscientização do usuário no que diz respeito à segurança da informação, com engajamento, com gamificação, isso é de extrema importância. E, claro, não posso falar sobre o nosso workflow de segurança sem falar sobre cybersecurity, que é o nosso foco, que é o nosso DNA. Então, temos aí desde soluções de proteção ao usuário, a proteção de borda, que é, no caso, a nossa segunda live também, a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de borda, FIDOS Next Generation. Então, aí, e, claro, a parte do nosso portfólio de segurança ofensiva. Então, temos aí todas as possibilidades de pentest black, white, gray box, temos análise de vulnerabilidade também. Lembrando que a nossa análise de vulnerabilidade, ela não é somente um scan, ela tem toda a parte de prova de conceito, de exploração, tá? Temos também a forense digital, que é aquela que todo mundo quer evitar, que geralmente é o pós-incidente. E, claro, temos também o Red Team, onde acompanhamos o nosso parceiro no decorrer de 12 meses, fazendo o serviço de lupa mesmo, até porque, querendo ou não, os outros testes de validação, eles são snapshots do seu ambiente naquele momento. Então, ele não te acompanha, ele não acompanha o seu ambiente, todas as mudanças dentro do ambiente. Então, é importante a gente ter essa possibilidade também, né? Então, seguindo aí com um portfólio completo para vocês de segurança de segurança defensiva à segurança ofensiva. E hoje vamos falar sobre acessos privilegiados. A gente sabe que, infelizmente, a maioria dos ataques cibernéticos, eles visam o acesso privilegiado como parte da sua estratégia. Até foi demonstrado na nossa última live, Cyber Eclipse. Para quem quiser assistir ainda, está disponível, todas elas, todos os episódios estão disponíveis no LinkedIn. E a gestão de acesso, ela nos ajuda o quê? Nos ajuda a evitar o abuso interno e externo de permissões para fins maliciosos, que seja por erro humano, que acontece também, ou intenção criminosa. E hoje eu tenho aqui comigo um dos Cyber Specialists da Senha Segura, o Diego Borges, que vai liderar essa apresentação, essa live de hoje para a gente. Diego, eu passo a palavra para você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? O áudio tá saindo bem aí, a câmera, minha apresentação também.
Alguém só me dá um ok, um joinha, me confirma aí. Saiu o áudio? Sim? Não? Posso continuar? O meu áudio saiu aí, Bárbara? Legal, vamos lá, recebi o ok aqui. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, bom dia. Meu nome é Diego Borges, eu sou engenheiro aqui na Senha Segura. E a Senha Segura hoje, ela é líder brasileira na solução de PAN. Não é uma líder brasileira dentro do Brasil, mas é uma líder brasileira de PAN no mundo. O que é o PAN? O PAN é uma solução que faz a gerência, a administração e a segurança de uma credencial. E o que é uma credencial? É um usuário e uma senha. Então, hoje, praticamente 100% de qualquer sistema, qualquer Oi, solução... Diego, só dá uma conferida no seu áudio. Parece que o pessoal do Teams não está te ouvindo. Você está desmutado nas duas plataformas. Tá, só um minutinho. Acho que como você está web, pode ser que você caiu lá do Teams, viu, Diego? Por isso que o pessoal não está conseguindo escutar. Beleza, já É isso aí, tô gente. Quando tá trocando aqui. na Só um live, minutinho. cada um em um estado diferente, é isso mesmo. Já tá carregando aqui, eu vou trocar. Vamos ver se o som vai sair lá também. Só um minutinho, pessoal. É aqui na lista do Teams. Diego, acho que você caiu, então você precisa entrar novamente no Teams. Não, na verdade, Diego, pelo que eu tô vendo aqui na nossa lista, você. Eu tô streamando pro Teams, então só precisamos ajustar seu áudio aqui no LinkedIn mesmo. Se você tiver com a aba do Teams aberta, pode fechar. Só verifica a configuração da sua câmera aí, do seu microfone. Beleza, vamos lá. Deixa eu olhar aqui então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da live e vou entrar de novo, porque tem a opção aqui de compartilhar todo o áudio do sistema. Talvez seja isso. Continuando sem te ouvir. Acho que agora vai, tentei, Diego. Teste, teste. Agora foi. Foi? Foi, agora foi. Legal. Então, vamos lá. Legal, legal. Então, todo mundo está ouvindo? Posso seguir aqui, certo? Agora sim.
Beleza, pessoal? Pessoal, desculpa aí, mas é isso daí ao vivo, é isso. São várias plataformas e como nós estamos falando com segurança, então aqui tem camadas de segurança em cima de camadas de segurança, tanto do lado do nosso parceiro, quanto do lado aqui da Senha Segura. Mas, enfim, deu tudo certo. Vamos lá. Então, voltando, meu nome é Diego Borges, eu sou engenheiro da Senha Segura. E a Senha Segura é a líder brasileira em solução de PAN, que faz a gerência, a guarda, a rotação e a segurança de uma credencial. O que é uma credencial? É qualquer usuário e senha, que a união dele faz a composição de uma credencial. Então, todo o sistema hoje tem uma credencial, um usuário e uma senha que você tem que colocar para acessar, para ter para acessar, para logar, para ter acesso a algum arquivo, enfim, para entrar dentro de algum sistema. E isso, essa guarda dessa credencial é uma das soluções que faz o nosso módulo core da nossa solução rodar. E ela roda em cima desse módulo core, que é a guarda dessa credencial, para que a gente possa colocar os outros módulos aqui. Ao decorrer aqui da apresentação, eu vou falando sobre isso daí. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Caso o pessoal tenha alguma dúvida, pode colocar aí no Teams, que o pessoal da Nox 5 está aí, eles podem pegar essa dúvida, pode colocar aqui ao vivo, na hora a gente pode ir apresentando e respondendo. Beleza? Vamos lá. Então, eu já me apresentei, aqui é um QR Code que bate direto com o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa queiram falar sobre uma demonstração, alguma coisa assim, sempre é Canox 5, mas aqui tem o meu contato direto para tirar dúvidas, alguma coisa relacionada a isso. Falando um pouquinho sobre a Senha Segura, eu falei aqui no início, mas só reforçando, hoje nós estamos em 58 países, e nós temos 192 parceiros, e a Nox 5 é um desses parceiros aí, para poder montar essa solução, fazer essa entrega, o treinamento de toda a solução que envolve a senha segura. E um outro detalhe é, hoje a senha segura, ela tem a venda em appliance físico, então vocês podem comprar um appliance físico, vocês podem comprar um appliance virtual, colocar em cima do seu VMware, em cima do seu Hyper-V, ou então comprar como serviço também. Então a Nox Sync, ela tem toda essa gama de portfólio para estar vendendo a senha segura da melhor forma que você possa colocar dentro do seu ambiente. E também tem licença perpétua em cima do appliance físico e tem a alocação de licença também. Então vocês podem estar procurando a Bárbara aí depois nessa apresentação para ter um melhor entendimento de como é essa forma de venda e por aí vai. Beleza? Agora que a gente já falou sobre a senha segura, como ela funciona, aqui tem uma frase que chama bastante atenção. O que é? Sua empresa está realmente preparada para evitar um ataque cibernético? Por que eu pergunto isso daqui? Porque a credencial, se você pensar de uma forma bem original mesmo, ela está dentro da sua organização, ela está dentro da sua empresa, ela não está fora da sua empresa. E o que acontece? A grande maioria das organizações, elas colocam firewall, proteção de borda e por aí vai, quer dizer, elas colocam um super muro de proteção em volta, e em volta desse muro, no centro, está a empresa. Isso não está errado, tá? Isso daí está certo. Mas o que acontece? O ataque hoje, ele parte de dentro da empresa. Por quê? O hacker, ele sequestra uma credencial, e quando ele sequestra essa credencial, ele consegue entrar dentro dos sistemas, dentro dos servidores, e se movimentar de uma forma legítima, que é difícil para a empresa identificar que aquilo ali, de fato, é um hacker, porque ele roubou a credencial e ele está se autenticando como aquele usuário, ele está se movimentando como aquele usuário. Então, por isso que tem essa grande pergunta aí. Você realmente, as empresas hoje, realmente, elas estão preparadas para evitar um ataque cibernético? E a outra questão é, afinal, a questão não é mais se as empresas serão vítimas ou não de um ataque cibernético, mas quando? Por conta dessa questão que eu comentei aqui com vocês. A grande maioria cria esse muro, coloca esse firewall, mas esquece de fazer a guarda da credencial, a guarda de uma credencial de privilégio elevado, quem pode ter esse acesso, como tá sendo feito esse acesso, se ele está sendo monitorado ou não. Por isso fica essa questão. Mas quando ela vai sofrer essa tentativa, vai sofrer esse ataque? E a segurança hoje no Brasil, quando se fala em credencial, ela está mais ou menos igual a esse cadeado aí. É um portão super forte, um portão grande, robusto, mas ela tem um cadeado fraco, enferrujado, com uma tranca extremamente simples. O que é isso daqui? O que eu estou querendo dizer com isso daqui?
por exemplo, uma senha de um usuário do AD, um domain admin. Se você não tem uma solução PAN para que faça a guarda dessa senha e entregue o privilégio de usar essa senha, essa credencial para o administrador, a empresa ela não tem posse dessa credencial, ela não tem a posse dessa senha, mas sim o administrador. E acaba que talvez ele anota em um papel, ele não faz a devida rotação dessa senha, é uma senha curta, porque ele tem que digitar, ou então é uma senha grande, mas ela está armazenada dentro de um cofre que não é um PAN, que é um cofre de senha mesmo, que a diferença de um PAN e de um cofre de senha é que um PAN ele faz a rotação dessa senha. Quando eu falo rotação, vamos supor que você acesse via RDP uma máquina Windows, e você pode colocar uma solicitação de troca de senha aqui, que após o término dessa sessão, aquela senha que foi utilizada para acessar aquela máquina seja rotacionada. E quando você está utilizando um cofre de senha, não, você abre o cofre de senha, pega aquela senha, coloca e acessa aquela máquina. Então, acaba que fica um pouco frágil, porque se alguém descobre qualquer credencial ou consegue realizar qualquer forma de invasão e pega esse arquivo desse cofre de senha que está local e é uma lista estática de senha, o hacker tem acesso a todo o seu ambiente. E ele vai ter o acesso, igual eu comentei no início da nossa apresentação, de forma legítima, porque ele vai estar usando a credencial do Diego, a credencial de outro usuário dentro da empresa, ele vai estar se movimentando ali de forma legítima, vai ser difícil que você identifique isso. Quando você tem um PAN e entrega a usabilidade dessa credencial e não entrega a credencial, antes que o usuário tenha acesso a essa credencial, ele passa por vários fatores, por várias etapas, para depois ele realmente ter acesso a essa credencial, e aí sim ele acessar esse dispositivo, esse device. Tá? Hoje, como que é feito hoje o acesso aos dispositivos, aos ambientes das empresas que não possuem nenhuma solução de PAN, que faz a gerência dessa credencial? É feito mais ou menos assim. O usuário ele tem essa senha, então ele faz o acesso direto. Ele vai lá dentro da solução, coloca o usuário e a senha e acessa e está dentro dessa solução autenticado. Nesse formato aqui, o usuário ele é o dono dessa credencial. Ele tem o poder dessa credencial e não passa por nenhuma auditoria, não passa por nenhuma gravação, não tem nenhum sistema que realmente evita que esse usuário, que é um administrador, cometa um abuso de privilégio com essa credencial. Quando você está utilizando esse formato, aí tem outra pergunta aqui para o pessoal que está nos assistindo. Isso realmente funciona, mas é seguro? Funcionar, sim, porque hoje existem organizações que valem centenas de milhares de reais, que tem uma pessoa que tem uma senha e ela entra dentro desses sistemas com uma credencial de alto privilégio e tá ok, funciona. Mas é seguro? Essa forma de a credencial ser dono de uma pessoa, a pessoa ser dona dessa credencial, funciona? É seguro? E aqui nós temos a resposta. De fato, não é seguro. Porque cada vez mais temos notícias, toda hora está passando em sites de notícia, na TV, o vazamento de credenciais. E quando tem um vazamento de credencial, é aquela questão. Não adianta ter centenas de falhas, todo um muro de proteção, se dentro ali a pessoa consegue de lá de dentro se movimentar e ter acesso às informações, aos sistemas e às máquinas. Com o PAN você evita que tenha isso daí, e você evita que aconteça isso dentro da sua organização. Como é um acesso para quem tem uma solução PAN e como você pode evitar esse abuso de privilégio para que o administrador não cometa algum abuso de privilégio com essa credencial, tendo uma solução PAN. Como uma solução PAN, o seu modo básico de funcionamento o usuário, ao invés dele passar, igual está aqui, nessa linha azul, por fora desse quadrado que está simbolizando um cofre, indo direto à solução, ele vai acessar o cofre. Então, ele tem uma senha, ele vai entrar dentro do cofre de senha, esse cofre de senha, ele pode realizar a entrega dessa credencial, e assim ele pode ter essa chave, que você vai saber que o usuário, por exemplo, que o Diego entrou dentro do cofre e pegou essa senha. Ou você pode entrar dentro do cofre e dentro do cofre você não vai ter contato com essa senha, mas você vai receber o sistema, a máquina, o servidor, o ambiente já autenticado com esse usuário de privilégio elevado. E a partir desse momento, tudo que você está sendo feito vai estar gravado, auditado, e você pode fazer níveis de controle do que esse usuário pode fazer com essa credencial
a partir do momento que ele inicia essa sessão. O que eu estou falando com isso? Então, vamos supor que esse usuário, ele iniciou uma sessão, que é essa linha verde, por dentro do cofre de uma máquina Linux, e ele utilizou o SSH para isso. Então, se ele entrou por dentro do cofre, e por dentro do cofre ele ganhou acesso a um usuário com privilégio elevado, vamos supor nesse exemplo que ele teve acesso ao usuário root, a uma máquina Linux, então ele não deve ter, deixa eu só voltar aqui, peraí, só colocar aqui, parar aqui que o meu videozinho parou. Então ele não deve ter contato com essa credencial, porque ele entrou dentro do cofre, ele autenticou com o usuário dele, que pode ser um usuário do AD, pode ser um usuário local, pode ser um usuário do Tacax, mas ele tem que ter a senha desse usuário, e esse usuário dele, que é o usuário pessoal dele, ele vai estar dentro de um grupo, que dentro desse grupo ele vai ter acesso a algumas máquinas e algumas credenciais, e aí ele vai fazer o acesso. Voltando no nosso exemplo, acesso à máquina Linux, e usando o SSH. Se ele teve todo esse acesso sem ter contato com a credencial, quer dizer que a organização não quer que ele saiba qual é essa senha. Então, ele teve acesso, ele está dentro dessa máquina via SSH com linha de comandos. Se ele tenta colocar um PSWD para trocar essa senha, você pode colocar uma restrição e emitir uma mensagem, e a partir desse momento você pode bloquear esse comando e colocar uma mensagem para ele, você pode bloquear esse comando e encerrar a sessão dele, e por aí vai. Mas o detalhe é, tudo que ele está fazendo a partir do momento que ele entra dentro do cofre está sendo gravado e auditado. E como está sendo auditado, você pode criar o behavior, que é o comportamento de cada usuário no momento que ele está utilizando essa solução. Então, esse usuário que entrou via Linux a uma máquina e tentou trocar a senha, você pode colocar uma pontuação para essa troca de senha. Lá, o Diego tentou trocar a senha, coloca lá 5 pontos para ele. Então, ele já sai de um sinal ali verde e começa a ficar um pouco amarelo, até tentando a quantidade que ele tenta repetir isso daí, ou ele tenta fazer outras alterações, até ficar vermelho e desabilitar o usuário do Diego que entra dentro do cofre. Essa é uma das opções e das formas. Ô, Diego, deixa eu só te fazer uma pergunta para ver se eu entendi aqui. Então, todo mundo tem senha de usuário normal, e no momento de acessar uma aplicação, ele é promovido a um admin, a um root, por exemplo, que faz o que tem feito com monitoramento, mas sem conhecer credenciais. Então, a credencial que ele tem é sempre uma credencial de acesso baixo. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente não vai promover ele. Você vai entrar dentro da solução e lá você vai ter uma lista, eu vou demonstrar isso daqui, você vai ter uma lista dos dispositivos e das credenciais, e você vai clicar e vai entrar já nessa máquina autenticado. Então, você não vai promover esse usuário em nenhum momento, ele vai entrar como usuário padrão e vai continuar como usuário padrão, mas ele tem o privilégio de acessar uma máquina com uma credencial de alto privilégio, que ele tem essa permissão de autenticar, de logar nessa máquina com essa credencial. Mas nós temos um módulo que chama Go, e ele sim, ele eleva essa credencial do usuário nas workstations. Então, por exemplo, se você tem um parque hoje com máquinas conectadas no AD, por exemplo, e o usuário do grupo X pode instalar e tirar algum aplicativo. Nesse momento, quando eu tento instalar esse aplicativo, se o meu usuário já está pré-configurado dentro do Senha Segura, que eu possa instalar ou retirar, para aquela ação, para aquela tarefa, ele vai levar o meu privilégio, colocar como administrador e eu consigo executar. Isso daí nas workstations de trabalho. Beleza, entendido. Tranquilo? Vamos embora só avançar aqui. Então, como que é hoje um acesso simples a uma máquina, por exemplo, um servidor Windows? Então, o usuário comum, ele entra dentro do Senha Segura, aqui é uma tela do Senha Segura. A nossa solução, ela é uma solução que ela é composta all-in-one. Então, quer dizer, ela tem tudo em um único appliance. Quer dizer, já vem com o sistema operacional, já vem com o banco de dados, vem todo hardenizado. Então, não é necessário que você compre sistemas, compre banco e por aí vai. E a mesma tela que eu, usuário comum, utilizo para acessar e ter acesso às credenciais, aos dispositivos e aos devices, é a mesma tela que o administrador que o administrador irá utilizar. Então, aqui é um dos exemplos de acesso. Você entra dentro da solução, ela é acessada via web, via protocolo seguro. Aqui você vai colocar o usuário comum, o usuário padrão. Que usuário é esse? Pode ser um usuário do AD, usuário do Diego, que ele utiliza dentro do domínio. Após isso daí, ele vai ter acesso à lista de dispositivos, igual está aqui. Eu vou demonstrar isso daqui para vocês.
Então, a primeira, abaixo aqui desse quadro branco, a primeira linha é uma máquina e depois tem as suas credenciais. E aqui eu vou ter acesso à credencial clicando e iniciando a minha sessão, sem que eu visualize a senha. Então, eu vou clicar, o passo 3, ele vai me entregar a sessão já autenticada com o usuário administrador para poder fazer isso. E a partir desse momento, está sendo gravado, auditado, e tudo que você coloca de filtro, ele vai ser arquivado e você pode pegar isso daí e trabalhar depois para realizar uma auditoria ou então para documentar uma infração e por aí vai. Ou então simplesmente para cumprir os protocolos de compliance. Esse daqui é um passo simples de como a solução funciona e como ela te entrega essa sessão de uma máquina Windows usando um usuário administrativo. Outro detalhe, aqui nós usamos 0 de agente. O Senha Segura, ele não precisa de agente para que te entregue uma sessão em uma máquina, para que te entregue uma sessão em um sistema. Por quê? O Senha Segura, ela segue as linhas e os protocolos de mercado. Então, se você tem, por exemplo, um switch topo de rack, ele fala Telnet, ele fala SSH, ok, você pode pegar esse switch, colocar dentro do Senha Segura, colocar a senha, nós vamos criar essa rotação da senha, nós vamos entregar esse switch autenticado e tudo vai ser gravado e auditado. Da mesma forma, o Windows, RDP, ok. Banco de dados, da mesma forma. Aplicação web, ela fala 443, ela fala HTTPS. Por exemplo, se você tem uma área de marketing, você não precisa da senha do seu Instagram para sua área de marketing. Você pega o Instagram, coloca dentro do Senha Segura, ele vai entrar com o usuário normal dele, do AD, e lá dentro ele vai clicar e vai acessar o Instagram, sem que ele tenha contato, de fato, com a senha e o usuário do Instagram. E a partir desse momento, tudo que ele fizer no Instagram está sendo gravado e auditado. Então, tudo que fala protocolo de mercado e é composto por uma credencial, nós conseguimos colocar dentro do Senha Segura para fazer essa guarda, essa segurança, essa auditoria, essa gravação. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Diego, eu tenho uma pergunta aqui. Como é gerenciado o ciclo de vida das credenciais? Se ela tem rotação, expiração? Tem rotação, expiração e antes disso tem a formulação de senha. Por exemplo, existem equipamentos que eles não aceitam certos caracteres na sua composição de senha. Então antes de rotacionar uma senha, dentro do Senha Segura, você cria políticas de formulação de senha. Voltando ao switch topo de rack, tem switches que não aceitam certos caracteres na sua senha. Então você cria uma formulação de senha. O que é essa formulação? X letras maiúsculas, X números, X pontos, X caracteres e por aí vai. Fez essa formulação, você coloca as opções agora de quando aquela formulação de senha vai ser aplicado. O que é quando? Quando iniciar uma sessão, quando ela ficar sem utilizar, vamos supor que você queira que a senha ela seja rotacionada mesmo que ela não tenha sido utilizada. Tudo bem, não tem nenhum problema. Da mesma forma, se for um usuário admin dentro do AD. Então, você também cria essa formulação de senha, como você quer que seja formulada essa senha, e quando você quer que ela seja trocada. Quando finalizar a sessão do AD, quando ele visualizar a senha, quando todo dia 2, toda segunda-feira às 14 horas, e por aí vai. E essa composição de senha, e essa composição de política de como deverá ser trocado, para cada dispositivo, para cada aplicação, ou então para cada grupo de credencial, isso é legal, isso é muito importante, porque, por exemplo, se você ficar rotacionando uma senha toda hora dentro do Instagram, por exemplo, ele vai te bloquear o usuário. Então, você pode criar uma política de senha, como deve ser a composição da senha dessa aplicação web, e quando ela deve ser trocada. Troque uma vez na semana, em tal horário, e por aí vai. Porque se você trocar a cada 5 minutos, provavelmente ele vai te bloquear. É só um exemplo, tá? Então, tem como fazer essa rotação, sim, de usuários online, de usuários no AD, usuários locais e por aí vai. Respondi a sua pergunta? Perfeito. Obrigada, Diego. Eu tenho mais uma aqui, aproveitando. Você diz respeito a auditorias. Além das gravações, a solução ela gera relatórios. Cortou aqui o áudio para mim. Você pode repetir, por favor? Sim, claro. A pergunta é: você diz respeito às auditorias. Além das gravações, a solução ela gera relatórios personalizados para auditorias?
Isso, você tem um módulo dentro da solução só para relatórios. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem até agendar algum tipo de relatório. Eu quero saber o grupo de usuário tal, quantas vezes eles utilizaram tal credencial e aonde ele acessou tal dispositivo. Ele gera esse relatório também. E além das gravações, eles pegam tudo que foi, a sessão, tudo que foi digitado também. Então, a partir do momento que entrou, tudo que foi digitado. E não somente isso, a partir do momento que você entra dentro da solução, senha segura, você consegue ver também aonde o usuário passou. Ele abriu essa página, ele navegou por aqui. Então, a auditoria, ele é o core da nossa solução. Não só a entrega do acesso está sendo 100% auditado, mas a usabilidade da solução também. Você sabe a última pessoa que editou aquela configuração, a última pessoa que acessou, então quem criou e por aí vai. Existe um módulo aqui dentro só para relatórios. Da mesma forma, existe um módulo dentro do Senha Segura só para criar dashboards. Então, de forma fácil, você pode ver um radar e ao vivo você está vendo aquelas colorações de comportamento de behavior. Por exemplo, usuários de banco de dados. Ele tentou fazer algum comando que não deveria ser feito, dentro do radar ele já começa a mudar a coloração daquele acesso, e você pode clicar naquele momento e ver de fato o que ele está fazendo ao vivo, a tela mesmo ali, ou então você pode clicar também e ver por que ele está naquele status ali de alerta e está dando um alerta de behavior. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Beleza, vamos lá. Essa telinha aqui, o que que é? Essa telinha aqui é para poder mostrar um pouco dos módulos que tem dentro do Senha Segura. Esse daqui é o módulo PAN, que é o primeiro módulo que está aqui, então ele é o módulo core da solução, é onde, de fato, você guarda a credencial, que é o usuário e a senha, você faz a rotação, a gravação, a auditoria e por aí vai. E tudo que eu vou falar aqui, menos o Endpoint Manager, precisa melhor. O Endpoint Manager é o único da nossa solução que precisa de agente. Por quê? Ele é a solução que faz a elevação de privilégio nas workstations. E um dos motivos que eu preciso de ter agente é porque essa workstation, em algum momento, ela pode estar offline. Então, se ela estiver offline, o funcionário ele tem que ter o direito de continuar realizando as suas atividades e ter aquele cache daquela elevação de privilégio. Então, fora o endpoint, todos os demais modos eu não preciso de agente, só na elevação de privilégio nas workstations. Que um exemplo que eu citei antes é um usuário quer instalar ou remover algum programa, existem N outros fatores que você pode colocar essa restrição e essa função de elevação de privilégio, os demais não precisa de agente. Então, o PAN é um módulo core, onde ele faz a gerência das credenciais. O Endpoint Manager, dentro do Senha Segura, ele se chama Go, é o que faz a elevação de privilégio nas workstations. O Certificate Manager é uma solução que faz toda a gerência do ciclo de certificado. Esse módulo é um módulo extremamente importante porque ele cuida de uma função simples, mas que se não for bem tratada dentro da sua organização, para quem está utilizando uma solução externa, apresenta-se como a sua solução está offline. Exemplo, vamos supor que a sua organização tem um site que presta um serviço para quem está fora da sua organização, site do governo, um laboratório, uma indústria. Se ele tem um certificado para ele ficar seguro, se esse certificado ele vence e você não renova, mesmo que seu sistema esteja online, o navegador do cliente que está acessando, ele vai acusar que está offline, que ele não é seguro, e vai emitir vários alertas. Quando você tem esse módulo de certificado, ele faz toda a gerência desse certificado, desde o momento de solicitar o certificado, assinar o certificado e renovar ou publicar o certificado, seja ele em dispositivos, em sistemas web e por aí vai. A parte de Develop Secret Manager é pegar credenciais, segredos e tirar isso daí de códigos e tirar isso daí da esteira de desenvolvimento e entregar a credencial, o código, o secret, no momento que ele for solicitado. Então, por exemplo, se você tem Git, se você tem Jenkins, nesse momento você precisa de uma credencial ou de algum segredo, ou se você tem Kubernetes e você precisa de uma credencial e algum segredo, ele vai lá dentro do PAN, no momento que for necessário utilizar, e busca essa credencial e coloca. E o legal disso tudo lembra que eu falei que é tudo gravado, que a senha é rotacionada e por aí vai? Então, ele vai se beneficiar de todas essas funções do PAN, porque o PAN que faz a guarda dessa credencial, e no momento que o Kubernetes precisar de uma credencial ou de uma secret,
ele vai lá, busca e traz. E você não precisa colocar nenhuma senha, nenhuma chave, nenhum segredo, nenhum usuário dentro de nenhum código mais. E muito menos entregar para o pessoal de desenvolvimento isso daí, que a rotação tanto da senha, da usabilidade, do sistema, e até das pessoas que estão naquela sprint ali de desenvolvimento pode ser dinâmica e extremamente rápida. O outro módulo aqui é o MySafe. Esse MySafe, sim, é um cofre pessoal para quem tem acesso ao senha segura. Ele é um cofre pessoal, então ele não rotaciona, ele não grava. Então você grava senhas e você grava segredos, você grava informações, você grava textos dentro do MySafe, que é um cofre pessoal. E ele também tem uma extensão que fica no seu navegador, então quando você vai acessar algum site, alguma plataforma via web que tem usuário de senha, você pode gravar e ele vai gravando ali, vai colocando isso daí dentro do senha segura. O detalhe é, o MySafe ele é um cofre pessoal de nível executivo. Então, se o Diego tem uma credencial de uma intranet e eu quero compartilhar com o Gustavo, eu compartilho por dentro do PAN, ele vai pegar aquela credencial minha e pode utilizar. Mas ele não faz as funções que o PAN faz, porque ele é um cofre pessoal de nível executivo. O CIEM e o Cloud IAM faz toda aquela orquestração, aquela visão do que está na nuvem. Tranquilo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então vamos passar para a demonstração, né? Vamos mostrar isso daqui funcionando rapidinho aqui. Aqui no final tem um formulário para quem quiser realizar uma POC ou então buscar mais informações. Pode ler esse formuláriozinho aqui, esse QR Code, ele vai bater no formulário da NOC 5, aí o pessoal vai entrar em contato com vocês, eu vou junto com eles e vou estar ajudando aí a demonstrar, a esclarecer um pouquinho mais, ou até fazer uma POC. Tranquilo? Vamos passar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar a tela do Senha Segura? Sim. Legal, vamos lá. Então, aqui é igual eu falei para vocês. Isso aqui é um ambiente de demonstração. Eu estou rodando aqui dentro do meu servidor aqui local. Então, como eu falei, ele já possui tudo. Sistema, banco, tudo dentro dele. Eu já tenho algumas máquinas aqui pré-cadastradas. Esse usuário que nós colocamos aqui para poder acessar, o que é esse usuário? Não é um usuário que tem privilégio alto. É um usuário comum, que pode ser um usuário do LDAP, por aí vai, ou até um usuário local. Para essa demonstração, eu vou usar o usuário Diego, que é um usuário local aqui. Depois eu posso trocar com o usuário da AD e demonstrar para vocês. Também tem a opção de duplo fator. Então, na hora de autenticar, você pode configurar duplo fator. Pode ser um OTP, um YubiKey. Você pode fazer a leitura via NFS ali no seu celular para poder buscar alguma informação. Enfim, tanto faz. Então, tem a opção de você colocar um duplo fator na hora de autenticar aqui também. E também na hora de utilizar qualquer credencial, você pode colocar. Antes de iniciar, aqui ele vai iniciar para entrar dentro da solução. Você pode solicitar o duplo fator. Quando ele estiver lá dentro, ele clicar para acessar um dispositivo, uma solução, um sistema, você pode pedir novamente esse duplo fator também. Deixa eu só configurar o meu teclado aqui. Beleza. Legal. Então, aqui, o que nós temos aqui? Aqui é dentro da solução, quando você entra, o meu usuário, ele tem a visão total da solução. Então, eu vejo todos os modos, eu vejo todos os pontos de configuração. Então, aqui são os modos que eu acabei de citar para vocês o que é cada função dele e o que cada um faz. Então, cada quadradinho desse daqui é um módulo. Então, aqui é o módulo Core, aqui é o módulo App-to-App, é o nosso módulo de API. Então, qualquer informação que está fora do PAN ou dentro do PAN, você pode consumir e conectar em um sistema seu que fale via API. Nosso módulo de certificado, o Taskmate para poder fazer a automação das elevações, a parte de DevOps, o Cloud IAM e o Discover. Esse Discover não estava lá, mas o que é esse Discover aqui? Esse Discover, ele faz a descoberta de credenciais, de device, de dispositivos para colocar dentro do Senha Segura. Porque imagina, vamos supor que você tem um parque com 1.000 servidores e 30.000 credenciais. Você não vai cadastrar todas elas. Você vai usar o Discover, vai fazer essa descoberta e vai colocar aqui dentro, vai entregar para quem tem que entregar, vai fazer a rotação da senha e tudo mais. Da mesma forma, ele pode fazer o Discover dos seus certificados. Ele faz o Discover dos seus certificados, importa e por aí vai. Já esse módulo Domo aqui, o que é esse módulo Domo? Ele é um módulo
que dá acesso a quem está fora da sua organização. Se vocês estão me ouvindo? Sim, eu não fiz aqui. Não, beleza, porque congelou aqui. O módulo Domo, ele dá acesso a quem está fora da sua organização, quer dizer, quem está fora da sua LAN ali, para o dispositivo ou a máquina que você configurou dentro do Senha Segura. O legal é, ele não precisa de agente, ele é zero de agente. Então, não é necessário que você tenha uma VPN, que você tenha um client, por aí vai. Você simplesmente tem que criar essa organização que está fora da sua organização. Por exemplo, vamos supor que você tem um contrato de suporte de banco de dados com uma empresa que está fora, que, né, é terceirizada, né, não é da sua empresa. Ao invés de você criar uma VPN dentro da sua empresa, entregar o agente e entregar ele dentro da sua rede, mesmo que seja segmentado e por aí vai, com o Domo, você entrega direto a aplicação do banco de dados, a linha de comando do banco de dados. Quer dizer, ele nunca vai ter acesso à máquina, ele nunca vai ter acesso à sua rede. Ele vai ter acesso à aplicação, à máquina, ao dispositivo, não à sua rede. E lembrando, ele vai estar sendo monitorado, gravado e auditado. E você pode fazer também algumas restrições. Por exemplo, ele só pode acessar de segunda a sexta de tal horário. Ele só pode acessar se estiver partindo o acesso dele da cidade de São Paulo. Então, ele pode usar VPN, fazer rota e por aí vai, porque sempre a senha segura faz de 1 para 1. Então, ele tem todas essas restrições aí de acesso e é zero de agente. E você consegue ter total controle disso daí. E também com o Domo, como ele é para quem está fora da sua organização acessar, você pode colocar ele, conectar ele junto com uma solução de ticket. Então, por exemplo, o ServiceNow, para que ele solicite o acesso àquela máquina para prestar o suporte, ele tem que ter um ticket com um número aberto, e na hora que ele solicitar esse acesso, ele tem que colocar o número desse ticket, aí sim ele vai ter o acesso. E também, na hora que ele solicitar, você pode colocar níveis de aprovação. Então, quando ele solicitar, tem que chegar para o administrador 1, ele vai olhar e vai aprovar. Ou você pode colocar um segundo nível. Um tem que aprovar e o 2 também. Aí ele vai conseguir ter acesso e por aí vai. E, igual eu falei, é zero de agente. O MySafe é o cofre pessoal. Aqui é o nosso audit. E aqui é o Go Endpoint Manager, que é o único da nossa solução que tem agente, porque ele faz a elevação das máquinas na workstation. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Beleza, vamos lá então. Então, como eu comentei para vocês, essa linha aqui são os meus dispositivos. Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho acesso a Gmail, ele fala protocolo de mercado, então eu posso colocar aqui e entregar ele sem que a pessoa tenha contato com a senha. Aqui eu tenho uma máquina Debian e aqui também eu tenho uma máquina Windows. Então, mostrando como é feito o acesso pela interface do Senha Segura. Eu estou logado com o usuário local Diego. Esse usuário, eu tenho a visão dessas máquinas e dessas credenciais. Então, aqui no final, ele me fala, a credencial é uma credencial local, o nome da credencial é essa, e clicando aqui, eu vou ter acesso à máquina direto já autenticada. E clicando aqui, eu tenho a permissão de visualizar a senha, porque o meu usuário tem essa permissão. Mas se eu trocar aqui para um usuário que ele não tem a permissão de visualizar, mas ele tem as mesmas permissões de visualização dessas máquinas, por exemplo, esse Lucas, ele está dentro de um AD, e ele é um usuário que já tem um privilégio bem, um nível reduzido aqui de privilégio. Então, eu vou voltar lá no módulo PAN novamente, vou mandar listar todas as credenciais, e olha que legal, ele tem a mesma visão das máquinas que eu tenho, só que ele nunca vai poder ver nenhuma senha. Então, ele pode acessar essa máquina aqui, que é um AD, clicando aqui, e ele vai me perguntar, porque eu tenho dois serviços, eu tenho o RDP e eu tenho o SQL, eu quero fazer o acesso via RDP, ele vai me entregar essa máquina já autenticada, com o usuário domain admin, mas eu tive contato nenhum com a senha. Eu não sei qual é essa senha e eu não vou saber qual é essa senha. Então, está aqui, o usuário Lucas, ele está acessando essa máquina, então ele pode vir aqui e fazer o suporte dele do AD e o que for. E, de novo, tudo que ele está fazendo aqui, nesse momento, é só colocar aqui e pegar aqui. Do lado direito é o acesso do Lucas, ele está acessando via web. Só que o Lucas, ele é um usuário que ele tem um privilégio bem reduzido. Então, quando eu vou aqui na aba de sessões remotas, o Lucas, ele pode ver que tem alguma sessão acontecendo. Ó. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Ó, só que o Lucas, ele vê que tem uma sessão aqui, mas ele não sabe o status dela. Por quê? Ele é um usuário que só tem o perfil de usar o que está aqui dentro e ganhar esse acesso privilegiado de uma forma que está sendo totalmente monitorado. Quando eu troco para o usuário que estava antes, deixa eu só voltar aqui.
Eu vou fechar isso daqui, vou voltar para o meu usuário que estava antes. Beleza. Eu vou voltar lá no módulo PAN. Quando eu vou aqui novamente em sessões remotas, o meu usuário, ele tem a permissão de ver o que está acontecendo nesse momento. Então, a diferença, ó, ele preenche esses campos. Então, nesse momento tem usuário Diego.local, esse usuário aqui, porque eu troquei na hora de fazer o acesso, ele pega o usuário que foi trocado, está usando a credencial administrador, acessando esse dispositivo, com esse protocolo, toda a sessão é uma identificação única, e aqui no final eu tenho o olho e essas outras opções. Então, quando eu clicar aqui no olho, ele me dá uma live stream ao vivo do que está sendo feito. Então, deixa eu colocar aqui. E aqui é o acesso do Lucas. Então, do lado esquerdo é o acesso do Lucas, do lado esquerdo é a stream e do lado direito é o acesso do Lucas. Então, vocês podem ver que tudo está sendo gravado e auditado, ao vivo. Então, isso daqui é a forma que é feito essa stream e essa compactação, seja qualquer acesso que for e como for feito passando por dentro do Ciência Segura. Eu vou fechar essa stream aqui e vou voltar aqui e vou matar esse acesso. Então, aqui no final, eu vou clicar aqui, não gostei, vou matar. Então, a sessão que está aqui atrás, ó, ela morreu. Então, tudo que está sendo feito está sendo gravado e auditado. E no final, ele vai pegar, eu não digitei nenhum comando, mas quando eu digito algum comando, ele cria esse ícone aqui, que ele indexa os comandos e você pode buscar o que foi digitado de comando durante aquela sessão. E depois eu posso clicar aqui no play e ele vai me dar o vídeo dessa sessão e outras informações também. Então, aqui está o tamanho e o tempo. Eu clico aqui para poder visualizar e ele vai abrir essa gravação dessa sessão que foi feito aqui. Beleza? Da mesma forma, quando é feito um acesso via Linux. Então, eu vou voltar aqui nas minhas credenciais. Vou fazer um acesso via Linux. Aqui eu estou com o usuário Diego, então eu tenho a permissão de acessar e visualizar a senha, coisa que o Lucas não tinha a opção de visualizar a senha. Então eu vou clicar aqui, ele vai me entregar a máquina já autenticada aqui com o usuário. E da mesma forma, tudo está sendo gravado e auditado. Tá? Só que como um exemplo também, se eu entreguei para ele a sessão já autenticada, eu não quero que ele troque essa senha. Então, se eu tentar fazer um PSWD, eu já criei e bloqueei esse comando. Aí começa a construir o que eu mostrei para vocês de behavior. E olha que legal. Cada quadradinho desse daqui é um módulo da nossa solução, como eu comentei com vocês. E aqui embaixo eu tenho um módulo de dashboard. Então, quando eu clico nesse módulo de dashboard, olha que legal. Lembra que eu comentei que nós tínhamos dashboards e relatórios para cada módulo? Isso daqui é um módulo. Então, para cada módulo que está nessa coluna branca, do lado verde, quando eu entrei no módulo do dashboard, eu tenho vários dashboards para cada módulo. Então, o módulo PAN, aqui, eu tenho vários dashboards para ele. O Cloud IAM, eu tenho vários dashboards para ele também. E assim vai seguindo. Nesse momento, eu quero mostrar o radar e mostrar que o Diego tentou fazer alguma coisa. Então, está aqui, ó, o acesso já vermelho dentro do horário. Então, quando eu clico, ele já fala, ó, usuário Diego local, acessou esse dispositivo com essa credencial e tentou fazer alguma coisa de risco, que eu pré-configurei. Quando eu clico aqui, ele já me fala o que é. Eu tentei fazer uma tentativa, uma troca de senha. Então, aqui você pode pré-configurar, só dar um alerta, e essa pontuação de risco é você que configura, baixa, alta, média, por aí vai. E não somente isso, você pode também, da mesma forma que estava lá, você pode clicar aqui, ele vai abrir para você a stream, e você pode ver o que está acontecendo ao vivo ali no acesso que o Diego está executando, que é esse daqui, ou então você pode até matar também essa sessão. Ele vai matar a sessão aqui ela vai morrer, já morreu. Tranquilo? Da mesma forma, você pode fazer um acesso utilizando um aplicativo e um cliente, porque existem administradores que falam, poxa, eu já tenho meu mobile, eu tenho meu put, então você pode fazer o acesso via mobile, via put, só que ao invés de você apontar para o seu servidor final, seu dispositivo final, porque você não vai ter a senha, você não vai saber qual é essa senha, você vai apontar para o Senha Segura. E se você tiver permissão, você vai conseguir acessar esse dispositivo. Vamos só demonstrar aqui como que é feita essa parte aqui. Deixa eu só pegar aqui um putzinho para mostrar também. Tudo também vai ser gravado e auditado. Vamos começar aqui com o put primeiro. Então, meu put está aqui. E na máquina, o que eu vou fazer para poder acessar ela? Eu sempre vou utilizar a minha senha local, que é a senha que eu entro dentro do Senha Segura. Então, aqui eu vou colocar, como que eu estou colocando aqui? O meu usuário local,
o usuário que eu vou acessar a máquina, que é essa máquina aqui. E que máquina é essa? Quando eu venho aqui, ó, em dispositivos, eu coloco aqui dispositivos, ó. Ó, Debian, é essa máquina aqui. Então, é essa máquina aqui que eu estou fazendo o acesso com esse usuário. E aqui eu coloco o arroba, o endereço do meu senha segura, que é o que está aqui em cima. Então, eu vou digitar a senha, na hora que eu for autenticar, é a senha do Diego local, que é a senha que está aqui. Eu vou mandar abrir. Ele vai me perguntar qual é a senha. Está aqui. Eu vou colocar a senha que eu entro dentro do senha segura, não a senha da credencial, porque eu não tenho essa senha da credencial. Pronto, eu estou autenticado dentro da máquina. Ele já me entregou. E da mesma forma, quando eu vou lá dentro do banco e em sessões remotas, ele vai me informar da mesma forma que tem uma sessão acontecendo. Está aqui, ó. Diego.local, usuário credencial e acessou. E se eu clicar aqui, ele vai me mostrar da mesma forma o que está sendo feito, sendo acessado aqui via PUT. Então, do lado esquerdo é a minha sessão que eu estou usando o PUT, do lado direito é a minha gravação. Da mesma forma. Da mesma forma, eu posso estar acessando, utilizando um RDP. Da mesma forma, eu posso estar acessando o meu banco de dados e fazer o controle de comandos. O DBA não pode fazer uma truncable, ele não pode acessar e por aí vai. Então, você vai criando esses comandos e aplicando a credenciais e a grupos. Tranquilo, pessoal? Eu acho que de uma forma bem resumida é isso. Ficou alguma dúvida? Existem vários outros acessos, existem várias outras funções, só que a gente ia ficar muitas horas aqui. Eu percebi que o nosso horário aqui já acabou. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem aqui uma pergunta. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Uma pergunta bem específica. Quando a senha fica dentro da aplicação que foi desenvolvida, dentro do código? Isso. Aí nós utilizamos a parte de DevOps, igual eu falei aqui, ó. Nós utilizamos esse módulo aqui. Cadê esse? Aí ele tira essa senha chubada de lá de dentro. Você coloca uma chave, uma requisição, e ele sempre vai lá dentro e ele busca essa senha. Não tem nenhum problema. Nós temos um módulo só para isso, que é o DSM, esse módulo de DevOps. E uma última pergunta é: qual que é o tempo médio de implantação de uma solução dessa? Olha, a senha segura, se você olhar lá pelo Gartner, ela é a que tem maior pontuação disso. Então, tipo assim, uma empresa grande, um órgão público grande, é em média 7 dias. Para poder fazer todos os modos, tudo. O kickoff, o mapeamento, a entrega, e depois a gente deixa funcionando, depois faz a virada e a rotação de todas as senhas. 7 dias, então, uma empresa grande. Isso. Nós somos a empresa que faz o delivery mais rápido e a empresa também que mostra que tem o retorno do investimento mais rápido, por 2 fatores. Primeiro, é tudo incluso em um, você não precisa comprar sistemas, bancos e outras features. E detalhe, durante o seu tempo de garantia e suporte ativo, se tem uma nova função, se tem uma nova feature que está saindo, a cada release tem uma função nova, tem uma nova funcionalidade. Não é necessário que você compre, você recebe. Então, você vai atualizar a ferramenta e vai vir uma nova função, uma nova feature. Então, por isso daí a nossa questão de o retorno sobre o investimento, ele é muito rápido e ele é fácil de ser comprovado e visualizado ali dentro das companhias. Tem mais uma última pergunta aqui no LinkedIn. Como funciona quando as credenciais são de um usuário de domínio? Da mesma forma. Não tem nenhuma diferença. Quando eu mudei aqui para o usuário Lucas, ele é um usuário que está dentro do domínio para utilizar a ferramenta. Mas o usuário admin, ele é um usuário que está dentro do domínio também. Então, ele vai lá dentro do AD e faz essa rotação da senha do usuário admin, que é o usuário que o Lucas, que está dentro do AD, utiliza. Então, isso daí é transparente. Fechou. Mais alguma pergunta, pessoal, aí no chat, no LinkedIn? Aqui tá tranquilo.
Só reforçar que a gente escolheu, né, a Senha Segura por vários fatores, pela empresa ser uma empresa focada em cibersegurança, então a gente vê muito valor nesse tipo de solução, é uma camada importantíssima, casa muito bem com LGPD e com outras soluções que nós também trabalhamos, então quanto mais evidências de segurança a gente tiver, mais camadas, mais leve, né, as possíveis penalidades se a gente não conseguir evitar um vazamento. Então, tudo isso converge para escolha dos nossos parceiros. E agradecer aí a Bárbara, ao Diego, a todos os presentes. Vamos ficar disponíveis caso vocês queiram fazer uma POC, fazer um teste ou conversar mais sobre a solução. Beleza, pessoal. Obrigado, hein? Boa tarde. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.